Como prometido, Jornal da Fã especial a partir de agora. Os meus entrevistados, o estudante Alisson Ribeiro e a professora coordenadora do Pré-Uni, Gisele Pádua. Jornal da Fã. Entrevista. Primeiramente as mulheres, mas hoje primeiramente os homens, tá, professora? Hoje vamos conversar com o Alisson, que é estudante, concluiu o ensino médio no ano passado, não é isso, Alisson? Seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Um bom dia pra você. Bom dia. Qual é o sentimento que estão agora? Terminou o ensino médio e agora, Alisson? Agora é continuar estudando, né? A gente não pode parar de estudar. Por falar nisso, estudou bastante pro Enem. Estudei. Qual foi a sua nota na redação do Enem, primeiramente? Minha nota no Enem da redação foi 980. Quase nota 1000. Quase nota 1000. Em Sergipe a gente teve 3 notas 1000, né? No Brasil inteiro foram 60. 40% dessas notas 1000 tiveram no Nordeste. Alisson, você estuda onde e como foi a sua preparação pro Enem? Bem, eu estudo no Colégio Leonor Teles de Menezes. Minha preparação foi assim. No caso, eu também trabalhava na escola onde eu estudo. No caso, como? Monitor? eu trabalhava como monitor de manhã, pela manhã. Daí eu acordava às 5 horas, trabalhava, eu pegava lá às 6h30. Daí eu voltava para casa, revisava todos os assuntos, resolvia questões e à tarde voltava para a escola, porque eu cursava o terceiro ano. Depois que terminava, à tarde, ia pro polo à noite, de 7 às 10 horas. O Daí, polo do do Pré-Uni. Perfeito. Essa preparação, então, você vivia o ambiente escolar, né? Como Isso, o pessoal fala, o chão da escola, né? Você É. vivia o chão da escola. Para você, o que foi mais importante durante essa preparação? O que foi no ponto ali, né? Aquilo que destacou você. O que me destacou foi pessoas que estiveram ao meu lado, que acreditaram nos meus sonhos também, que acreditaram no meu potencial, que realmente viram que isso seria algo bom, algo extraordinário. Essas pessoas, quem são? Quer mandar um abraço especial para Quero mandar um abraço pro meu professor Alisson, que tá aqui comigo. Eu quero mandar um beijo, um cheiro pro meu coordenador Sérgio, um cheiro no coração. E pra minha professora de redação, que pegou muito no meu pé, professora Rosângela. Te amo, professora Rosângela. Mandou até um coração, professora Rosângela. Ô Alisson, você foi muito bem na nota da redação. Isso. Nas outras disciplinas também foi bem? Sim, Nas outras sim, provas? Sim. Foi acima da média. Com essa nota que realmente é muito boa, você pretende cursar o quê? Eu pretendo cursar Direito. Pretende cursar Direito na Universidade Federal do Sergipe? Claro. Na Universidade Federal do Sergipe. Perfeito, viu, Alisson? Essa sua preparação chamou a atenção que você vivia a escola, né? Você realmente passava esse Visitava tempo a minha todo na casa, no escola. caso, né? Era a sua casa, né? Passava mais tempo É. na escola do que em casa. É. E toda essa preparação também, tudo que você passou, o que é que isso vai levar para sua vida? Além do que você aprendeu, como é que isso também ajudou você a se desenvolver como cidadão? Bem, eu consegui entender os valores da vida. Entender que o estudo pode levar a gente a grandes oportunidades que a gente às vezes não espera. E que o estudo pode realmente mudar a nossa vida. Quando a gente tem dedicação, quando a gente tem foco, quando a gente quer mesmo buscar aquilo, a gente corre atrás. Perfeito. Belas palavras, viu, Alisson? Rapaz novo tem quantos anos? 18. 18 anos. Realmente, um rapaz novo que já tem uma consciência também, né, da vida. Mandou um abraço pro pessoal aí. Ele falou que essa rede de contatos, essa rede de apoio dele, que foi essencial para ele conseguir essa nota no Enem. Desejo toda a sorte pro Alisson também. A Magna Santana já tá conectada com a gente? Não, né? O Alisson, ele é um caso, não vamos dizer isolado, porque Sergipe foi muito bem nas notas do Enem neste ano. Mas ele individualmente chamou a atenção, só que isso também é um programa de rede. Como é que a rede ajuda, como ele falou, essa rede de apoio ajuda a desenvolver o estudante sergipano? Para entender como é que isso acontece, a gente está aqui com a Gisele Pádua. Ela é coordenadora do pré-universitário, coordenadora do Pré-Uni, da Secretaria de Estado da Educação. A Gisele, que já tem uns bons tempos, né? Nessa administração pública da educação, Gisele. A gente até estava conversando ontem. Eu entrevistei a Gisele pela TV, que eu sou repórter também pela noite. Ontem a gente conversou também pelo Pré-Uni. Só que hoje eu quero entender até um pouco mais o Pré-Uni, como é que ele foi pensado, né? Já é um programa com mais de 20 anos. Mas como é que o Pré-Uni é pensado para auxiliar, ajudar esses alunos sergipanos? Um bom dia, Gisele. Seja bem-vinda ao Jornal da Fã. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a entrevista tem um gostinho ainda mais especial, né? Porque
Tá escutando o Alisson é um afago na nossa alma de professor. Os nossos alunos são reflexo do nosso trabalho. E é aí que quando a gente escuta o que Alisson está falando, a gente entende o propósito do nosso programa. A gente entende o propósito da educação. A gente entende a importância de fazer uma educação pública de qualidade. E é isso que o programa pré-universitário do Governo do Estado de Sergipe oferece para os nossos estudantes. Uma preparação de qualidade para que ele se destaque no Enem. Para que ele entenda que ele pode. Né? E aí a gente trabalha com um planejamento muito intenso. São 34 semanas de aula, de revisões, de estratégias para melhorar a nota desses meninos. Né? O Alisson, ele também fez parte do grupo 900+, né, Alisson? Que foi a nossa cerejinha do bolo em 2023. O que é esse grupo 900+? Vamos lá, é um grupo secreto. A gente percebeu, a partir de uma avaliação diagnóstica que foi aplicada no início do ano, uma avaliação diagnóstica de redação, que a gente tinha alunos com potenciais de tirar 1000. Né? Então, a gente pensou, junto com a articulação de redação do programa, junto com a coordenação pedagógica, em uma estratégia diferente. Como? Vamos ter um olhar mais atento para esses meninos. E daí surgiu o 900+. Dos 900+, a gente teve, eu acredito que 3 notas de 980. Isso mesmo. A professora ligou para mim e falou assim, a gente bateu na trave 3 vezes. Eu disse, calma, vamos seguir com o nosso foco, que em 2024 o 1000 vem. Então, parte muito desse planejamento a partir dos dados. Né? Quando a gente planeja a partir de dados, a gente entende a complexidade do processo para que as nossas ações elas sejam efetivas. Perfeito, viu, Gisele? Pra gente só entender o que diferencia o pré-uni de uma outra preparação universitária. Por exemplo, o Alisson que estava estudando em casa, né? Ele falava que fazia revisão. O que o pré-uni tem de diferente, né? O que ele destaca ali? O que ele leva o além? Qual é o a mais do pré-uni? O pré-uni trabalha muito com planejamento de estudos, né? Os meninos e Alisson, na fala dele, reflete muito isso. Se você tem um planejamento ao longo da sua vida, se você planeja o seu dia, você consegue. Então, Alisson é aluno monitor, ele estava na escola pela manhã, ele cumpria a sua obrigatoriedade enquanto aluno do ensino médio à tarde, e ele ia para o pré-uni aprofundar os conhecimentos, aprofundar os conteúdos prioritários que são cobrados na prova do Enem à noite. Então, a gente, enquanto pré-universitário, que atende os estudantes não só matriculados no programa, mas todos os estudantes da rede, com o investimento do governo nos kits pedagógicos, né, todos os estudantes matriculados na terceira série, eles recebem o kit pedagógico do programa pré-universitário, que é direcionado para essa preparação, ele consegue se planejar. E aí as nossas aulas, são 32 aulas e 2 semanas de revisão. Então, a cada semana, o estudante ele sabe o que ele tem que estudar, ele sabe o que ele precisa estudar para fazer uma excelente prova. E o reflexo disso são as boas notas que a gente tem, aumentando a cada ano. Né? E a gente fala de pré-uni, ele é uma política de Estado, né? São 20 anos, quando a gente fala de políticas públicas de educação, a gente sempre tem aquela noção que a política pública de educação ela demora para surtir efeito. O pré-uni tem 20 anos e a gente consegue ver esses efeitos agora. Qual a importância de ter uma política dessa, né? De Estado, que vai passando governo por governo, ele vai só aumentando, só ampliando. Isso. É uma felicidade, né, que os governos entenderam que era necessário. Então, hoje o pré-uni como política de Estado, ele só reforça o compromisso que os governos têm com a sociedade sergipana. Reforça o compromisso e a força da escola pública, que é a partir da educação que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade. É a partir do investimento no jovem que a gente vai conseguir melhorar a sociedade sergipana. Né? É incluindo esse jovem no ensino superior público de preferência que a gente vai conseguir alcançar resultados ainda melhores a nível de sociedade.
Olha, além do Alisson, da Gisele que estão aqui com a gente, o vice-governador do estado, secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, também mandou um áudio para a gente falando sobre esse tema que a gente vai ouvir a partir de agora. Põe no ar, Kleber. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia àqueles que estão acompanhando esse programa agora, da FAM. Dizer que nós estamos muito felizes, muito orgulhosos dos alunos da Escola Pública Sergipana e dos alunos do Estado de Sergipe de um modo geral. Nós tivemos alunos de diversos municípios, 3 alunos, né, foram nota 1000. Isso engrandece o nosso estado, mostra a qualidade do ensino público e privado. E também os alunos da escola pública que, assim, arrasaram, né? Botaram para lá, mostraram que tem qualidade, que tem condições e fazer um agradecimento muito especial aos professores, aqueles que cuidaram desses jovens, dessas meninas, desses meninos, desses jovens sergipanos que são, assim, motivo de muito orgulho e de muita esperança. Eles dão para a gente a esperança de um grande futuro para o nosso estado e o estudo, o aprendizado, né, tudo isso é muito importante. Foram mais de 160 alunos da rede com notas acima de 800, notas chegando a 980, de diversas escolas de todo o estado, da capital, enfim, todos, efetivamente todos estão de parabéns e a gente fica muito feliz e compartilha essa alegria com o povo sergipano, porque eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, todo irmão, todo primo está feliz com os resultados desses jovens que nos engrandecem e que fazem uma história bonita do nosso estado, lembrando que são os mestres, os maiores inspiradores de todo esse sucesso. Muito obrigado ao secretário de Estado da Educação e vice-governador também de Sergipe, Zezinho Sobral. Além do Zezinho Sobral, o governador Fábio Intinieri também mandou um áudio para a gente para falar sobre este tema. Vamos ouvir agora. Felicidade por estar no caminho certo, por mostrar que a educação do estado de Sergipe é uma das melhores do Brasil, por mostrar que a dedicação dos nossos jovens e dos nossos professores, de todos que fazem a educação, tem dado resultado e que a política pública de forma continuada, de forma assertiva, de forma responsável, como tem sido feito no nosso estado, está valendo a pena. Então, parabéns aos nossos jovens pelo grande resultado e que a gente possa cada vez mais orgulhar o povo sergipano em momentos como esse do Enem. Vários alunos sergipanos também obtiveram nota 980. Veja, a qualificação e a educação do nosso estado vive um grande momento. Eu acho que isso é para se comemorar mesmo, é para se enaltecer. Na escola nota 10, em dezembro, quando nós premiamos, pela primeira vez, mais de 300 jovens alunos foram premiados, aqueles que se destacaram em feiras de ciências nacionais, receberam até R$5.000 do Estado como premiação. Eu vi jovens aqui emocionados, diziam, governador, isso é para mim ou é para minha sala? Isso é seu, esse meu, não sei nem o que fazer com tanto dinheiro. Quer dizer, a criança ali emocionada, porque o esforço dela foi reconhecido. Que a gente possa ampliar isso. Eu quero que todo mundo tenha acesso a melhores condições e que a gente possa premiar também aqueles que fazem um pouco mais. Eu entendo, às vezes, o discurso de algumas pessoas, diz assim, tem que ser tudo igual para todos. Eu disse, olha, o sol é para todos, a sombra é para quem trabalha. A gente tem que ser, uma frase que eu usei naquele dia foi, ser justo antes de ser generoso. Olha aí, foi a Magna Santana que conseguiu o áudio do governador ontem, durante um evento que ele estava participando. Já aproveitou que a gente ia falar sobre esse tema hoje. Aproveitando que a gente está falando sobre gestão pública da educação, a partir de agora eu vou conversar com o Tiago Bartolo. Ele é doutor em educação e pesquisador do Laboratório de Pesquisas em Oportunidades Educacionais. Professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Educação e também do Colégio de Aplicação. Doutor Tiago Bartolo é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da FAM. Entrevista. Para quem nos acompanha no YouTube, Tiago entra com a gente a partir de agora com imagens também, além de todo o seu conhecimento no assunto. Como eu falei, o Tiago é especialista também no assunto educacional e também inserção do público nos programas educacionais e também inserção dos estudantes nos programas. Para a gente entender a partir de agora com o Tiago, que é especialista nacional, o que é que o Enem representa de avanço, o que é que precisa melhorar no Exame Nacional do Ensino Médio. Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da FAM. Bom dia, Antônio, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com você e com o seu público. Muito obrigado.
Um agradecimento especial rapidamente ao Wesley Monteiro, que foi quem fez essa ponte com o Thiago. O Thiago que já foi entrevistado aí nacionalmente, ele realmente é um especialista com muito conhecimento e muita coisa para dar. Para aproveitar totalmente o Thiago a partir de agora, para a gente não perder nenhum momento. Thiago, a gente falando de Enem. O que é que o Enem representou? A gente tinha no Brasil os programas vestibulares que eram espalhados, né, pelos estados, e o Enem unificou tudo isso. O que é que o Enem representa de avanço nesse sentido para a inserção do público no ensino superior? Olha, a prova do Enem é a principal porta de acesso, né, desses jovens ao ensino superior. No Brasil, isso é verdade em outros países, né, mas vamos falar do Brasil, faz muita diferença o jovem que consegue concluir o ensino superior comparado com aqueles que não conseguem. Estou pensando aqui em termos absolutos de ganho de renda, então faz sim muita diferença essa credencial. O jovem que termina o ensino superior tem, em média, esses são dados antes da pandemia, uma renda aí 150% maior, então é uma diferença muito grande. A gente está falando, no fundo, de mobilidade social, né? Então, o Enem, ele é esse exame, ele tem aspectos muito importantes, e lá no nosso laboratório a gente fez algumas análises bastante interessantes, pegando o que a gente chama de uma série histórica, né? A gente analisou dados do Enem de 2013 até 2021, e a gente está incorporando os dados mais recentes de 22, e a gente pretende fazer isso com 23, para tentar entender como é que foi a participação dos nossos jovens, em especial o nosso foco era nos alunos concluintes do ensino médio, ao longo dessa série histórica de 9 anos que a gente está ampliando, né? E aqui, muito rapidamente, Antônio, falando de dados nacionais, quando a gente olha essa série histórica de 2013 até 2021, portanto, antes e durante a pandemia, a gente observou 3 tendências, né? Uma primeira de aumento dessa taxa de participação dos jovens entre 2013 e 2016, e a gente entende que esse aumento ele foi muito importante, então a gente chegou a ter, olhando nacionalmente, 70% dos jovens, aqui eu estou falando de escola pública e privada, depois a gente pode destrinchar os dados só para a escola pública, mas 70% dos jovens realizando a inscrição no Enem, e a gente observou uma inversão, uma quebra nessa tendência entre 2016 e 2019, portanto, ainda antes da pandemia, uma queda leve, mas uma queda. E durante o período da pandemia, aí sim, uma queda muito acentuada, tanto na inscrição quanto na efetiva participação, aquele jovem que vai lá e faz os 2 dias de exame. Então, só para você ter uma ideia, aquela taxa que ela era por volta de 70% lá em 2015, 2016, a gente tinha números em 2021 bem menores. Então, por exemplo, em 2021, 1 em cada 4 jovens concluintes do ensino médio da escola pública realizavam os 2 dias de prova, então a gente tinha ali 25%, né, um número muito abaixo, e a gente também observou nesse período um aumento das desigualdades educacionais, e aqui eu estou falando especificamente um aumento das desigualdades quando a gente compara as duas redes, rede pública e privada, tanto na participação quanto no que a gente chama da competitividade desses jovens, né? A chance efetiva que o jovem que participa do Enem de acessar o ensino superior. Então a gente observou, por exemplo, que lá no início da nossa série histórica, até 40% dos jovens que realizavam a prova, eles tinham o que a gente chamava de uma nota nada competitiva, ou seja, esses jovens iam, se inscreviam, faziam o exame, mas eles tinham uma nota tão baixa que aquela nota não permitia eles acessarem o ensino superior. Eu acho que é sobre isso que a gente podia falar aqui um pouco, né? As pessoas que me antecederam, todos os depoimentos muito, muito bacanas, mostram que a gente tem, acho que, um duplo desafio, né? Elevar essa taxa a níveis anteriores que a gente via no pré-pandemia. Eu acho que tem muita gente preocupada com isso, inclusive no Ministério da Educação, mas a gente tem um desafio maior, que é melhorar a qualidade do ensino, não para poucos, não para um grupo específico, mas para um contingente maior de jovens, para que eles tenham a efetiva chance de acessar o ensino superior. E quando a gente fala também o principal problema, o gargalo desse ano, né? Inclusive o ministro da Educação, Camilo, falou
sobre esse tema de não comparecimento, não realização da prova, principalmente dos concluintes, como você bem falou aí. Esse é um gargalo. Mas quando a gente ainda fala de dificuldades do Enem, o que é que precisa avançar, nos Estados Unidos, por exemplo, o SAT, é uma espécie de vestibular, só que é bem diferente daqui, o SAT está caindo em desuso, né? Essa prova que é padrão para todos os estudantes está caindo em desuso por lá. Isso pode reverberar aqui no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? O Enem realmente chegou para ficar? O que é que precisa melhorar? O que é que vai acontecer com o Enem nos próximos anos? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que esse cenário de queda do uso do SAT, eu acho que é um cenário mais específico dos Estados Unidos. Eu não vejo, um, e aqui é meramente a minha opinião, né? Acho que a gente pode, outras pessoas certamente podem ter visões distintas, mas eu não vejo um cenário de desuso do Enem. Eu acho que o Enem ele é sim importante. Acho que é uma série de aprimoramentos, né, que há especialistas que indicam que seriam importantes. Eu acho que eu posso citar aqui um deles, que é a possibilidade da gente ter mais datas de realização do Enem ao longo do ano. Atualmente a gente tem uma realização do Enem por ano. Por exemplo, o SAT, você citou, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos quando eu era adolescente. Assim, você tem múltiplas datas para realizar a prova, né, o exame. Então, talvez no Enem fosse interessante a gente pensar aí pelo menos em duas datas, talvez três, quem sabe. E há também algumas indicações da possibilidade de realizar essa prova com uso de tecnologia, né? Acho que isso também poderia ser interessante quando a gente pensa, por exemplo, os custos envolvidos na realização da prova, né? Mas eu acho que o Enem tem um papel importante, e eu acho que ele também, em grande medida, abriu portas, né? Se a gente lembrar o que era o cenário anterior, né? A gente tinha aqueles vários vestibulares, né, das mais diferentes universidades, e isso dificultava muito o acesso, em especial daquele jovem que tem menos recurso, que tem menos possibilidade de viajar, que tinha menos possibilidade de fazer essas múltiplas inscrições para tentar acessar um número maior de instituições e universidades. Então, acho que esse processo unificado, em grande medida, ele também abre mais oportunidades para esse jovem tentar acessar um número maior de universidades. Acho que a gente tem que falar do Enem, e a gente tem aqui, junto com isso, né, o processo posterior via SISU. Eu acho que esse sim a gente poderia aprimorar para tentar ampliar o número de vagas que são efetivamente preenchidas pelos nossos jovens, né? E aí que eu acho que a gente teria que ter mais acesso à informação. Quando eu digo a gente, eu digo os próprios jovens e as suas famílias, para que eles pudessem fazer uma escolha mais assertiva, mais orientada a partir de mais informações. Então, basicamente, a gente precisaria ter um sistema mais transparente, mais amigável, mais simples de ser usado. Ele não é um sistema tão simples, que possivelmente ampliaria o número de vagas preenchidas que a gente tem hoje nas instituições. E aqui estou falando das vagas nas instituições públicas de ensino, aquelas que são mais concorridas, que têm melhor reputação e melhor ensino. Perfeito. Tiago, a gente está aqui nos estúdios, como você bem falou, você já tinha ouvido os depoimentos do pessoal, né? A gente está com um estudante aqui da escola pública, da rede estadual de ensino de Sergipe, o Alisson Ribeiro, e também com a coordenadora do Pré-Uni, a professora Gisele Pádua. Inclusive, ela quer interagir com você, ela tem uma pergunta para fazer. É a pessoa que está no chão da escola fazendo a pergunta para o pesquisador da UFRJ que está lá pesquisando. Gisele, qual é a pergunta que você tem? O microfone é seu. Professor Tiago, bom dia. Primeiro, um prazer imenso estar escutando o senhor sobre o Enem, né? Eu trabalho com o Enem aqui em Sergipe há 5 anos. E os problemas que o senhor elencou aí são problemas gerais, né? A gente tem esse desafio de mostrar a importância do Enem para o nosso jovem da escola pública. E no pós-pandemia, esse desafio está triplicado. E é por isso que a gente tem investido muito nessa preparação do nosso jovem aqui em Sergipe, para que ele acesse o ensino superior público. E o que a gente percebe também, que foi a sua última fala aí, que é o preenchimento das vagas do SISU.
né? A gente fica se perguntando por que tanta vaga que não é preenchida pelos alunos da escola pública? Por que tanta vaga fica sem preenchimento com os alunos que são cotistas, né? A gente espera também que essa nova lei ela venha ajudar o nosso acesso, eu falo nosso, enquanto instituição pública, às universidades públicas, mas a pergunta que eu tenho para o senhor é essa questão, assim, existe essa possibilidade real de mais datas para a prova? Existe essa possibilidade real de modificação na matriz, né? Que a gente está nessa expectativa. Como é que esses meninos que vêm acompanhando essa experiência do novo ensino médio, a partir de agora, de 2024, ele vai fazer esse exame, né? A gente tem a gente já percebe um avanço no Ministério da Educação e no INEP desse ano, mas a gente precisa de mudanças mais rápidas. Eu entendo a complexidade da educação, mas a gente aqui no chão da escola pública, a gente precisa dessa urgência. Tiago? Gisele, obrigado pela pergunta. Vocês fazem perguntas ótimas, né? Perguntas que no limite eu não tenho respostas. Eu posso apenas aqui refletir junto com vocês, né? Eu acho que o desafio do Ministério da Educação ele é imenso, né? Acho que tem um debate que não é exatamente o nosso debate aqui hoje, né? Mas é o debate sobre o novo ensino médio. A gente teve aí uma puxada de freio de mão, né? Uma tentativa vou chamar assim de arrumação da casa por parte do novo governo que entrou. Isso, claro, né, tem desdobramentos muito, muito importantes no Enem, né? A professora falou da matriz, então acho que isso tá em suspenso, né? Essa angústia, né? Essa aflição que a professora relatou aqui, eu acho que a gente observa isso em todos os estados, com todas as pessoas que a gente conversa, com todos os gestores públicos, inclusive com gestores das próprias instituições privadas, né? Eu acho que a gente, de fato, precisa de uma clareza maior por parte do Ministério da Educação e do próprio INEP, né? Do caminho que vai ser tomado em relação a isso, e eu acho que para isso a gente não tem respostas claras ainda, então acho que é um ponto importante que o governo deveria endereçar com a máxima agilidade, né? Porque a gente tem que lembrar que esse percurso formativo dos alunos não se dá no último ano do ensino médio, né? A gente está falando aí de pelo menos 3 anos, né? Então é muito importante que a gente tenha antecedência nessas tomadas de decisão e principalmente clareza e previsibilidade para que todo mundo entenda o cenário, né, que está sendo posto, para que as redes possam se preparar, para que as escolas possam se preparar e, no limite, para que os nossos alunos e as famílias possam se preparar para esse exame que é tão importante, né? Em relação específica ao SISU, vou dar aqui um dado para vocês, né? Essa análise foi feita por um pesquisador associado ao nosso laboratório, o Daniel Castro. A gente tem uma análise, professora, muito interessante que mostra o que a gente chama das vagas órfãos, né? Vagas órfãos são vagas em instituições públicas e a gente observou vagas nos mais diferentes cursos. Então a gente não está falando de cursos específicos ou de um número reduzido de cursos. A gente tem vagas nos mais diferentes cursos de engenharia, direito, nas mais diferentes licenciaturas. A gente inclusive encontrou vagas em cursos de medicina, ou seja, cursos altamente competitivos, né, que há muita procura. E a gente descobriu essas vagas órfãos, ou seja, são vagas em que nenhum aluno do Brasil pleiteou aquela vaga. E se algum aluno, mesmo com uma nota mínima, pleiteasse aquela vaga, ele ganharia a vaga, ele teria a sua matrícula feita e ingressaria no curso superior. A gente atribui esse fenômeno ao que a gente chama de uma assimetria de informações, que era exatamente o que eu falei no início da minha fala. A gente tem um sistema, né, uma vez que o aluno faz a prova e tem a nota dele, ele vai, com essa nota, acessar o sistema do SISU, né, para poder fazer a tentativa de inscrição dele, né? A gente tem ali uma assimetria de informações que ela é desfavorável aos alunos e, no nosso entendimento, cria distorções
e um mau aproveitamento dos recursos. Vamos reforçar aqui recursos públicos que já estão lá, a universidade está lá, os professores estão lá, os equipamentos estão lá e as vagas não são preenchidas. São milhares de vagas no Brasil e essas vagas elas têm aumentado ao longo dos anos. A gente acha que, em parte, tem a ver com essa diminuição da participação dos jovens. Então, esse trabalho que está sendo feito no Sergipe, mas não só no Sergipe, a gente sabe em outros estados, e isso está no radar do Ministério da Educação, é muito importante. A gente precisa trazer os nossos jovens de volta, inicialmente para a escola, acho que em grande parte isso já foi feito, mas estimular os nossos jovens e mostrar que sim, o Enem é para eles e que sim, a universidade é uma possibilidade, uma trajetória real para eles. Né? Então, a gente precisa trazer esses jovens de novo para o Enem e melhorar essa assimetria de informações, dar mais informações aos nossos jovens, às famílias dos jovens, para que eles possam tomar uma decisão mais bem informada. Essa decisão mais bem informada, na nossa visão, vai diminuir o número de vagas órfãos e aumentar o acesso desses jovens, em especial o jovem de escola pública, à universidade. Aqui a gente está falando das universidades públicas, aquelas que têm, a gente sabe, as melhores notas, a melhor reputação e o melhor ensino para os nossos jovens. Falando em jovem de escola pública, viu, Tiago? Só te interrompendo rapidinho, a gente está aqui nos estúdios com um desses estudantes de escola pública, que é o Alisson Ribeiro, que tirou a nota 980, foi muito bem no Enem. Ele que vivia o chão da escola, passava mais tempo na escola do que em casa. A gente está aqui com ele. Óbvio que você falou num aspecto amplo, né? Como é que uma política educacional ajuda nessa equidade, na inserção dos alunos no ensino superior. Mas para o Alisson que está aqui, só para a gente finalizar a sua participação, eu sei que você tem muitos compromissos também, um recado para o Alisson e também, né, claro, os estudantes aqui de Sergipe que também fizeram o Enem nesse ano. Um recado para você finalizar a sua participação, Tiago. Bom, primeiro, parabéns para o Alisson, né? Eu estava aqui nos bastidores, aqui, Alisson, ouvindo a sua fala e é muito bom, né? A gente vê a juventude tão esclarecida e com, enfim, com falas tão bacanas, né? Eu acho que o Alisson, assim como outros jovens, né, a gente teve um aumento aí bacana das notas 1000, né, das notas muito elevadas, notas 980, notas acima de 900, e eu fico feliz quando eu vejo isso acontecendo também com os nossos jovens que estão na escola pública, né? O meu recado final, e aqui pegando o exemplo do Alisson, é dizer que sim, né, que nesse país, aquele jovem que vem de um contexto mais desfavorável, cujos pais não acessaram o ensino superior, cujos pais, por vezes, têm uma escolaridade mais baixa, uma renda mais baixa, sim, esse jovem pode, na escola pública, ter uma trajetória bacana e, na escola pública, fazer o Enem, tirar notas altas e acessar a universidade no curso que ele desejar, né? Acho que o Alisson é um exemplo, mas para isso a gente precisa, como já foi dito aqui por todos que me antecederam, né, melhorar a qualidade, dar oportunidade para esses jovens. A professora descreveu de forma brilhante, em detalhes, né, o programa que eles têm aí no Sergipe para dar essa oportunidade efetiva para os jovens terem essa competitividade nesse exame, porque no fundo é isso, né? Eles vão competir com outros alunos para acessar o ensino superior, e o Alisson está aqui para mostrar que isso é possível. Então, parabéns pela sua participação, pela sua nota, e desejo todo sucesso aí nessa trajetória. Imagino que você vai estar na universidade ano que vem, então toda a felicidade para você. A gente conversou com o Tiago Bartolo, especialista, doutor, pesquisador da UFRJ, com especialidade em programas de inserção do público, dos estudantes e em programas de equidade também. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Horário curtinho, né? Você pode voltar também para o seu, eu sei que sua agenda é apertadíssima, e agradecendo também a Wesley Monteiro, que foi quem fez essa ponte para a gente conseguir chegar no Tiago. Mas olha, a gente continua o Jornal da Fã por aqui, 7h43. Eu vou correndo pro intervalo comercial, porque daqui a pouco ainda tem Magna Santana aqui no Jornal da Fã e mais informações também. Não sai da sintonia da 99,7, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Fã. Estamos apresentando o Jornal da Fã.
Comprometido, Magna Santana já está nas ruas da cidade. Hoje um programa especial sobre educação e agora a gente vai falar de educação da rede privada. Magna Santana, 7h50, por onde anda, Magna? Oi, Antônio Cardoso. Pronto, agora a gente vai falar aqui de uma outra escola, uma outra realidade, a escola privada, né? Estou aqui no Colégio Ideal, onde também uma escola bastante exitosa nos resultados do Enem e também agora comemorando, está nessa lista. Não é a primeira vez, né? Isso já aconteceu e, enfim, mas também comemorando o resultado do Enem com a Gabriela Loyola, que chegou aos 980 pontos. Ela está aqui ao meu lado, quem está aqui também é o professor Tiago Cavalcante, que é professor de redação. Estava o professor João Ricardo, mas ele já precisou subir aqui para encontrar com os alunos, ele tem aula agora. Então, eu vou falar aqui com a grande, né, Gabriela, que conquistou esse êxito, né? E isso, é claro, requer muito estudo. Gabriela, esse sentimento de chegar aí aos 980, eu sei que tem muito esforço e por trás muita gente também colaborou com você para isso. Bom dia. Bom dia a todos. Então, isso é um fruto de um grande trabalho ao longo de muitos anos aqui no Colégio Ideal, com esses professores, essa dupla, né, que foi o que me surpreendeu logo de início. Entrei na sala de aula, como assim, 2 professores de redação ao mesmo tempo, e aí eles foram os responsáveis por moldar todo esse caminho, por ajudar em toda essa questão da estruturação da redação, com argumentos, com repertório suficiente para que essa nota fosse alcançada. Então, você teve todo esse suporte, mas você também traz uma bagagem. A gente estava conversando um pouco aqui em off, quanto é importante essa bagagem da leitura, do gostar da leitura, da dedicação, horas e horas, né, de estudo. Então, isso desde do seu começo, podemos assim dizer, na vida escolar, também ajudou. Isso, eu sempre gostei muito de ler, mas confesso que com essa questão do conteudismo, do Enem, de ter que estudar muito e coisas específicas, esse hábito foi se esvaindo, foi ficando para trás, mas que tem que ser reforçado diariamente, assim, com cada tema, com cada nova proposta, para que na hora a gente consiga sair daquele foco do tema para ampliar, né, a nossa visão do tema, inclusive. Bom, deixa eu ver aqui o professor Tiago Cavalcante, e a gente conversava exatamente, né, sobre isso, o quanto é importante essa bagagem. O professor João Ricardo, a gente estava falando desses desafios. Hoje a gente vive num país onde, infelizmente, a leitura não é algo assim, se estimula, mas muito pouco, poderia ser muito mais. Enfim, professor, é desafiador estar com esses alunos jovens e mostrar a importância da leitura, do estudo e, claro, sem perder o foco no objetivo que é conquistar, né, uma vaga na universidade. Fala um pouco dessa experiência. Bom dia. Bom dia. É um desafio, sem dúvida, né? Ensinar é um desafio, né? Eu acho que os alunos, a gente do ensino médio, a gente tem um desafio maior em relação ao fundamental, porque a gente está pegando os meninos já no final da etapa do ensino. Então, quando eles chegam no final da etapa do ensino, com vícios é mais difícil de você contornar. E aí isso reforça o que você está falando. Sem a bagagem, por isso que toda vez que elogiam o resultado final, eu tento lembrar de que esse resultado final, ele é uma construção que veio antes de mim, né? Não foi graças a mim, do ensino médio, que esse aluno teve êxito. Foi graças ao percurso que esse aluno fez. Então, acredito que para que esses alunos, na matéria de redação, e para a intimidade da leitura, né? Porque para mim, primeiro vem a intimidade da leitura estimulada no fundamental, para que a gente consiga fazer uma intimidade com o processo de escrita, que é um desafio enorme, porque escrever é você se revelar, né? É você mostrar suas ideias, é você se expor. E como os meninos eles têm dificuldade de se expor, porque poucas vezes são ouvidos, eu acho que a grande saída, a grande estratégia para que esses meninos tenham êxito é olhar para eles, ouvi-los e, a partir dessa escuta, mostrar que eles sabem, para que eles tenham o que a gente chama de autoestima de escrita, que é conseguir acreditar que sabe,
para poder mostrar que sabe no texto. Então, realmente é um pouco até de psicologia, né? Que envolve esse processo. Sem dúvidas. A gente tem aqui um projeto nas escolas particulares de Aracaju, que é corrigir o texto com o aluno. Então, quando o aluno escreve o texto e entrega, a gente não corrige e entrega de volta. A gente marca um horário para corrigir ao lado dele. E nesse processo de corrigir ao lado dele é que entra essa função extra que o professor tem que ter, que é uma função terapêutica, né? Porque você vai você pega um texto que o menino, você vê que ele pegou um pedaço da internet, aí você tem que, né, em vez de repreender, questionar por que ele está usando esse modelo, perguntar se ele não sabe outras coisas, se não é interessante que ele faça treinos, né? Já que ele está no momento de aprendizagem, por que ele vai fazer replicação em vez de mostrar o que ele sabe? Para, a partir do que ele sabe, fazer a construção melhor do pensamento dele, né? Então, esse processo que às vezes acontece desabafo, às vezes eles estão com um problema em casa, às vezes eles queriam escrever algo, mas acharam que era vergonhoso, ou que é mais prático, porque eles só têm 1 hora para fazer a redação, então eles também tentam criar fórmulas práticas, e aí você tem que convencer esse menino que ele é capaz de fazer um bom texto, porque ele é resultado de uma trajetória. Então, eu sempre foco nisso, que eu acho que o êxito vem de uma bagagem, começada no fundamental, de intimidade com leitura, e um olhar do médio que olhe para o aluno para fazer ele acreditar que ele é capaz e que ele consegue escrever. Maravilha. Olha, bom, Diego Cardoso, que está aí, e os professores que estão nos estudos de aluno também, parabéns a todos. Eu acho que esse realmente seria um programa inteiro para um debate como esse, porque a educação é algo que é estimulante, é muito gostoso a gente conversar sobre isso, nós somos escravos do tempo. Quero parabenizar a vocês, professor, por esse seu olhar, essa sua sensibilidade. Em tão pouco tempo percebi isso, como é maravilhoso. Gabriela, sucesso, tá, no seu futuro, que eu tenho certeza que será primoroso. Tudo de bom para você. Muito obrigada mesmo. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. A gente com certeza vai aproveitar para a gente marcar um outro bate-papo bem maior, um programa mais extenso. Antônio Cardoso, segue você daí. Parabéns a todos, os vitoriosos. É isso aí, parabéns a todos os vitoriosos. Eu vou aproveitar também para me despedir daqui do Alisson e da Gisele Pado, que estão aqui conosco. O Alisson, que está aqui, vamos representando, né, os estudantes sergipanos, a Gabriela que também que está lá com a Magna Santana. Desejar dizer para você parabéns pela nota do Enem, como diz também o escritor Rubem Alves, que é um grande especialista em educação, a escola tem que ser asas, né? O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Que a partir de agora você possa voar também. E mais uma vez, parabéns, cara. Muito obrigado, muito obrigado. A todos os estudantes, um grande parabéns. E a professora Gisele Pádua, não vamos sentir saudade. Logo, logo a gente tá junto de novo, né, comemorar as aprovações. Exatamente. Professora, também muito obrigado pela participação, viu? Obrigada a todos. É isso, programa especial. Hoje a gente falando aqui de educação foi realmente muito frutífero, a gente pode falar assim, né? Um programa enriquecedor.